Continuando a aula anterior, que eu estava falando sobre adjunto e complemento, eu vou falar do item número 4, que é um substantivo abstrato. Então, reparem o seguinte: quando o termo preposicionado for ligado a um substantivo abstrato, exceto pela preposição de, ele sempre vai ser um complemento nominal. Então, se ligou um substantivo abstrato, exceto pela preposição de, sempre vai ser um complemento nominal. Um exemplo: todos têm direito à educação, por exemplo. Educação. Todos têm direito à educação. Direito aqui é um substantivo abstrato. A educação é um termo preposicionado. Lembrando aqui que está com acento grave, né? Isso, direito a é uma preposição exigida pelo substantivo abstrato direito, mais o a artigo determinando o substantivo educação. Então, direito à educação não é a preposição de, está ligado a um substantivo abstrato, você não precisa nem pensar. Complemento nominal, ok? Então, complemento nominal, vou marcar aqui de azul, seguindo a nossa sequência, né, da anterior. Um outro exemplo, tenho interesse por esporte. Tenho interesse por esporte. Ótimo, deixa eu botar aqui preto. Tenho interesse por esporte. Interesse é um substantivo abstrato. Por esportes é um termo preposicionado, não é preposicionado pela preposição de, e sim pela preposição por. Então, um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, não preciso pensar muito. Complemento nominal. Aí você vai falar assim: poxa, Eliane, mas sempre vai dar certo isso aí? Vai, desde que a exceção, na verdade, é a preposição de, e vocês vão entender por quê. Em relação a esse macete, né, na verdade, que eu estou passando para vocês, por que isso? Porque nesse caso aqui, é o caso que o complemento nominal ele se assemelha muito ao objeto indireto. Então, repare que se eu falar tenho interesse por esportes, interesse é um substantivo, por esportes é um complemento nominal. Agora, se eu tiver a frase, interesso-me por esportes, repare que agora é o verbo interessar. Quem se interessa por alguma coisa. Aqui, por esporte é o complemento do verbo interessar. Portanto, um objeto indireto. Então, fazendo a transformação vou botar aqui de vermelho, que é um OI, né? Então, eu fazendo essa transformação do verbo para o substantivo, você repare que aqui a estrutura, na verdade, é a mesma coisa. Qual a diferença sintática entre o complemento nominal e o objeto indireto? O objeto indireto é um termo preposicionado que completa o sentido de um verbo, e o complemento nominal, um termo preposicionado também, mas que completa o sentido de um nome, ok? Isso vocês não podem esquecer. Agora, o número 5, que é o termo preposicionado completando um substantivo abstrato. Aí você vai falar, pô, mas está igual ao de cima. Não, calma. Sendo que o termo preposicionado é introduzido pela preposição de. Então, lá no número 4 é exceto a preposição de. O número 5 não, deve ser introduzido pela preposição de. E aí, o que eu preciso analisar? É aqui que mora o perigo. Aqui que a gente fica, pô, é adjunto ou é complemento? Então, aqui, o que você vai precisar analisar? Se o termo preposicionado tem valor agente ou paciente. Então, é aqui, pelo agente e o paciente, é que você vai conseguir distinguir a função sintática de cada um deles. Então, se for agente, se o termo preposicionado se ligar a um substantivo abstrato e tiver valor agente, ele sempre vai ser um adjunto adnominal. Agora, se o termo preposicionado se ligar a um substantivo abstrato, obviamente pela preposição de, tá?
e tiver o valor paciente, ele vai ser um complemento nominal. Vamos ver alguns exemplos. Ó, se eu falar assim, ó, a construção da ponte terminou e a construção do engenheiro terminou. Olha, eu tenho aqui da ponte e do engenheiro, dois complementos preposicionados pela preposição de, lembrando que aqui eu tenho de mais o e de mais a, tá? Então, dois termos preposicionados ligados pela preposição de ao substantivo abstrato. O que eu vou precisar analisar? Se esse termo preposicionado tem valor agente ou paciente. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. A construção da ponte terminou. Eu poderia falar, ou é a mesma coisa, se eu falasse a ponte foi construída. Não é isso? Então, a construção da ponte terminou, ou seja, a ponte foi construída. E embaixo não, a construção do engenheiro terminou. Agora, o engenheiro ele não foi construído, ele construiu. Então, o engenheiro, construiu. Tudo bem? Então, repare, a ponte foi construída. A ponte tem um valor paciente. Ela sofreu a ação de ser construída. Então, se tem um valor paciente, eu classifico da ponte como complemento nominal. Vou colocar o nosso azul aqui e vou botar aqui azul também, que fica bacaninha. Então, na frase de baixo, o engenheiro construiu, ele não foi construído. Então, ele praticou a ação de construir. Tudo bem? Então, se ele praticou, ele é o agente. Então, do engenheiro aqui é um termo agente. Eu classifico como adjunto adnominal. Vamos colocar mais um exemplo? Então, vamos lá. Se eu falar assim, ó, a resolução do professor gerou polêmica. E a resolução da questão gerou polêmica. É legal o seguinte, dando uma dica para vocês. Isso aqui é largamente cobrado em provas do NCE, né? Banca NCE, UFRJ. Porém, NCE não vai te perguntar o que é adjunto e o que é complemento. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai te perguntar da seguinte forma: assinale a questão ou assinale a opção em que o termo preposicionado tem um valor paciente ou tem um valor agente. Então, ele vai te perguntar isto aqui, ó, se o termo é agente ou se o termo é paciente. Por quê? Ele também está te cobrando, está te forçando a perceber a semântica da frase, ok? Então, não vão te cobrar no concurso público adjunto adnominal ou complemento nominal. Dificilmente isso vai acontecer. E sim vão perguntar, a banca vai questionar se o termo tem um valor agente ou paciente, ok? Então, a resolução do professor gerou polêmica. Então, aqui, ó, o professor, a semântica dessa frase, o sentido dessa frase é o quê? O professor resolveu alguma coisa, né? E a resolução da questão gerou polêmica. Aqui é diferente, ó. A questão foi resolvida. Então, aqui, a questão foi resolvida. E em cima, o professor resolveu. Então, o professor resolveu tem um valor agente, não é isso? Então, do professor, eu classifico como adjunto adnominal. E a questão foi resolvida, agora a questão ela sofreu a ação de ser resolvida. Portanto, um valor paciente. Vou marcar aqui de azul, complemento nominal.